Bom dia, família. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio, nós vamos estudar no livro Buriti Mais Interdisciplinar, porque ele é de Ciências, História e Geografia. Foi o livro que vocês pegaram e a gente agora está começando a estudar nele. Então, nós vamos fazer aqui da página 10 à página 14. Na página 10, nós temos aqui algumas imagens de vestígios que alguns animais deixaram. Porque além dos seres humanos, outros seres vivos deixam vestígios de sua existência no ambiente em que vive. Quais seres vivos que vivem no entorno da escola e quais vestígios, de sua existência podemos observar? Olha, nós não estamos na escola, vocês não estão na escola, tem gente novata na sala que nem conhece a escola, não é? Direito. Mas a escola, ela tem sim um verde em volta e tem alguns vestígios. Todo ambiente que tem plantas, ele tem vestígios de seres vivos neles, né? Então aqui, nessas imagens, tem um vestígio, um ninho de passarinho, que é um sinal de que tem passarinho. Aqui nós temos uma folha, de uma planta, está toda comida, quer dizer, algum bichinho, formigas, insetos, veio se alimentar aqui das folhas. Pegada de animal, então algum animal passou por aqui, e teia de aranha, então deve ter aranha aqui. Então, aqui pergunta assim para vocês: quais vestígios da existência de seres vivos podem ser observados na imagem acima? Então, quais vestígios, vocês podem observar nessas imagens? Bom, aqui nessa página, gente, tem uma pequena pesquisa para vocês fazerem. Só que vocês não vão fazer a pesquisa juntando com colegas, nada disso. O que eu vou explicar aqui no geral? O que pede aqui para vocês? Para vocês procurar um ambiente, Esse ambiente deve ter verde, então um parque, a horta de vocês, onde tenha árvores, que vocês possam ir. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão observar nesse local, o que tipo de ambiente tem lá nesse ambiente. Por exemplo, se tem frutos, vocês vão observar tudo, os frutos, os galhos das folhas. Vocês vão verificar, olhar com muita atenção. Depois de você olhar, você vai perceber que você vai descobrir algum vestígio de animal. Então, você vai anotar aqui os vestígios que vocês acharam de animais. Você achou um ninho de passarinho? Você achou uma teia de aranha? Você achou aquelas casinhas de barro? Tem muito, nesses lugares, que aqueles pequenos insetos fazem. Então, você vai colocar o vestígio, o local onde você pesquisou, e qual o ser vivo que você imagina que vive nesse lugar, dos vestígios que você encontrou, tá bom? Isso você vai fazer com a ajuda de um responsável seu, tá bom? Na página 12, vai falar sobre o ambiente. Olha, gente, o nosso relevo, ele é formado de várias superfícies, de várias formas. E o relevo, ele está sempre se transformando, Se transforma por meio da ação de chuva, de sol, Então, o relevo, ele muda. O que é o relevo? A terra, com o tempo. Isso, gente, não é de um dia para o outro, isso é o tempo, com o tempo, com o passar do tempo. Aqui, vocês têm aqui uma imagem de uma rua, E aqui tem um textozinho que fala: se você já observou superfícies terrestres, elas podem ser de muitas formas, Algumas são mais altas, outras mais baixas, algumas podem ser planas, outras irregulares, E aí, fala que no lugar onde a gente vive, provavelmente tem lugares assim, que tem terreno, Terreno, ruas, umas em ladeira, as outras, bem retinha, as outras têm uma subida muito forte.
E nós temos isso na nossa cidade. Então, aqui faz uma pergunta. Observe a imagem e responda à questão. Como são as formas da superfície que mostra essa imagem? E, como é a superfície de onde você mora, você vive. Você vai responder essas duas questões. Agora nós vamos falar sobre o relevo. Eu já expliquei um pouco que o relevo, ele não é todo do mesmo jeito, ele não é todo igual. Então, acontece muito também a erosão, que é o desgaste e a separação de materiais que compõem as rochas da superfície. Que esse processo é causado pela ação do tempo mesmo, da chuva, do vento. Isso acontece. Chove muito, a terra desce daquele lugar, ela sai daquele lugar e vai para outro lugar. Se você perceber, por exemplo, quando chove muito, a enxurrada, ela é toda suja, não é? Ela é bem escura, porque ali está misturado terras, areia, né? E com isso, onde é só solo, sem casas, né, sem muitas plantas, essa modificação ela é muito maior, né? Porque o solo fica descoberto. Então, ele se modifica com maior rapidez. E aqui nós temos 3 perguntas, né? Uma pergunta com 3 letras, né? A, B, C e D. E você vai aqui completar, porque nessas frases estão faltando uma palavra, cada frase. Você vai ler de novo o texto para completar. Agora, aqui mostra muito bem para gente sobre o que eu acabei de falar. Na questão 3, olha aqui, ó, observe o esquema. Tem uma nuvem, chovendo muito aqui. Aqui, a terrinha, as areias que estão aqui, elas vão caindo, né, e vão se deslocando. Aí, olha aqui, ó, elas saem daqui e vai ficar depositada aqui. Isso aqui se chama deposição. Por quê? Porque saiu daqui e ficou aqui, ó. Tá vendo? É um processo, né? Esse processo se chama deposição. E aqui, de acordo com essa imagem, você tem 3 perguntas que você também vai ler e vai responder. As principais formas do relevo. As principais formas do relevo estão aqui, ó, nesta imagem. Então, quais são as principais formas do relevo? Nós temos as montanhas, as planícies, planaltos, né? Os planaltos, que é esse aqui as planícies, não é? E aqui, ó, nós temos aqui as depressões. Gente, depressão é quando acontece esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha que aqui é terra. Nesse lugar aqui da terra, as areias, as terras vão descendo, vão saindo e vão modificando. Elas vão depositando em outros lugares. Então, vamos ver cada uma delas aqui, ó. As montanhas são as maiores elevações da superfície terrestre. Maior. A depressão são áreas mais baixas em relação à montanha, né? Ou em relação ao nível do mar. Aqui nós temos o planalto, que são superfícies irregulares, nas quais a erosão é maior que a deposição de material. E as planícies, que são superfícies planas, nas quais a deposição de materiais é maior que a erosão. Em geral, localizam-se no longo de rios, né, do litoral. Então, olha aqui, ó, né, com as ações que acontecem, né, a terra vai depositando em outro local, vai sendo depositada em outro local. Na questão 4, nós temos, aqui você vai fazer associar, né,
montanha, planalto, planície e depressão. Cada um desses relevos aqui está escrito aqui. Então, você vai descobrir qual que é. Para acontecer, para você descobrir isso aqui, você vai ter que ler a página 13. Voltar a ler, tá? Aqui nós temos as formas predominantes do relevo brasileiro. As formas predominantes do relevo brasileiro são são os planaltos, as planícies e depressão. Os planaltos ocupam extensa área que pode apresentar serras, né? O depressão também extensas áreas de território brasileiro. Já as planícies ocupam áreas menores ao longo do rio e do litoral. E aqui então vocês têm duas perguntas, né? No 5 vocês têm duas perguntas de acordo aqui. Aqui está o mapa e aqui está a legenda. Então, de acordo com o mapa e a legenda, vocês vão responder essas 3 questões. Bom dia, fiquem com Deus e bons estudos.